olhos só. Aí não. Agora bota para ver por esse, tira para ver por esse. Todo mundo já me conhece, né? Meu nome é Sônia e hoje nós vamos estar juntos aqui. Tem alguém na casa pela primeira vez? Sejam bem-vindas. Se precisarem de alguma orientação, de algum esclarecimento, pode procurar qualquer um dos médiuns da casa, tá bom? E vamos começar, antes de qualquer coisa, pedir para desligarmos os celulares. Aliás, eu não te entendeu. Deixa eu começar dando exemplo. Deixa eu começar dando um exemplo, gente. Pois é, então fomos nós dois desligados. O meu já dei o exemplo. Agora vamos pedir ao nosso irmão que vai fazer a leitura de hoje, do preparo do livro Sinal Verde. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao GEA. Eu vou fazer o preparo dessa noite do livro Sinal Verde, pelo espírito de André Luiz Francisco Cândido Xavier. Obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente. Sempre desapontamos alguém, sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habilitar no mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar de mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irritar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar os outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo, que há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos aos nossos alcances. Compreendendo que, se em matéria de colheita de Deus, pede tempo ao homem, e o homem deve entregar o tempo de Deus. Pelo Espírito de André Luiz Francisco Cândido, boa noite.
olhos e fazer a nossa prece nesse ano. Senhor, mais uma vez, Pai, aqui estamos e a palavra é sempre gratidão. Obrigada, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos, pela existência dessa casa que nos abriga, que nos acolhe, que nos abraça, e que possamos, no dia de hoje, iniciando os trabalhos da casa, estarmos com a nossa atenção bem tranquila, que estejamos todos equilibrados, para que possamos receber todos os ensinamentos que serão ministrados hoje para nós. Que a paz do Senhor possa estar conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. E agora vamos ouvir a palavra do nosso irmão Ricardo, que vem ali do União e Caridade, que é do União e Caridade, que fica na Rua do Imperador. Acho que todos conhecemos, não é? Então, que seja bem-vindo. Passo a palavra para você. Vamos tentar. 8h30. Amigas e amigos, companheiras e companheiros, muito boa noite. Deus abençoe a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, para essa noite de estudos. E, como diz ali o nosso tema, recado de Kardec aos Espíritas, o Movimento Espírita do Rio de Janeiro, esse mês, está fazendo reuniões comemorativas, ao aniversário de Kardec, que é sempre o mês de outubro, o mês de homenagem a Kardec. E então, nós, esse mês, estamos fazendo em várias casas espíritas o mesmo tema. Daqui a pouco eu explico como é que é o esquema. Mas, de qualquer forma, antes de falar em nome do Movimento Espírita, que hoje também estou aqui representando, eu falo também em nome da minha casa espírita, o Centro Espírita de Caridade, na Rua do Imperador. Trago de lá os amigos da casa, um abraço fraterno a todos aqui, do irmã Angélica, casa que eu frequentei há alguns anos atrás também, estive aqui por alguns anos, tenho alguns amigos daquela época, tenho o prazer de rever, e sempre que o Gé me chama, aqui estarei. Estou, né? Hoje foi uma dessas datas, né, meu amigo? Nós estamos passando por uma tarde conturbada no Rio de Janeiro, né? E aí recebi a ligação do nosso companheiro Santana e tinha tempo e tinha disponibilidade. Então, maravilha, né? Pude vir aqui para falar com vocês, para conversar com vocês sobre esse tema em homenagem a Kardec. Primeiramente, por quê? Por que esse tema em homenagem a Kardec? O movimento espírita organizado, ele tem níveis de administração, de organização administrativa. Então, as casas espíritas, que são chamadas de ADESAs, elas fazem parte de grupos regionais. Então, Realengo, Padre Miguel, Magalhães Bastos, Vila Militar, fazem parte do 30º Conselho Espírita de Unificação. A Zona Oeste e mais a Costa Verde, daqui até Angra, tem também um segundo nível de organização, que é o Reunir. Então, as casas espíritas da região fazem parte do Reunir 6. E esses dois níveis se reportam ao Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro, o CERJ, que por sua vez se reporta à Federação Espírita Brasileira, e assim por diante. Então nós temos vários níveis de organização para facilitar a comunicação entre as casas espíritas, para poder fazer trabalhos em comum, para sabermos uns dos outros. Esse é o processo de unificação. As casas fazendo parte dos seus movimentos regionais e assim por diante, até o movimento nacional e internacional, o Conselho Espírita Internacional que existe. Então nós, já há alguns anos, desde 2018, os seus Conselho Espírita de Unificação sempre fazia o mês do livro espírita em abril
por causa do Livro dos Espíritos, 18 de abril, e o mês de homenagem a Kardec em outubro. Os grupos regionais faziam separado. Então, Realengo fazia um, Bangu fazia outro, Campo Grande fazia outro, Santa Cruz fazia outro, assim por diante. De 2018 para cá, nós que sempre nos reunimos, os grupos representantes desses níveis de organização, sempre reunimos uma ou duas vezes por ano, de 2018 para cá resolvemos fazer tudo junto. Então, desde essa época, que todo ano escolhemos um tema que vai ser trabalhado no mês de outubro em todas as casas espíritas, e os palestrantes são de locais diferentes. Então, por exemplo, ano passado eu falei em Campo Grande, esse ano eu falei em Bangu, e outros colegas mais falaram em diversos outros locais. O pessoal, os amigos de Bangu e Campo Grande foram sábado e domingo a Angra dos Reis e fizeram a caravana da fraternidade, né? Na região lá de Angra dos Reis, Mangaratiba, e aquela região da Costa Verde. Então, em todas essas casas, nós fizemos o mesmo tema. Qual é o tema? É um texto psicografado de autoria de Allan Kardec, psicografado em 1889, quando Kardec, através do médium, faz algumas considerações sobre o movimento espírita nascente e a necessidade de, naquela época, já praticarmos a fraternidade e a unificação do movimento espírita. Então, esse tema, esse texto, foi psicografado em 1889, foi publicado em 1891 e já era um texto bem interessante que falava das dificuldades de nós organizarmos o movimento espírita no quesito de pessoas diferentes que pensam de forma diferente. Então ele vai pegar esse assunto e vai nos dar essa psicografia falando sobre isso. Então, esse ano nós, que fazemos parte do Conselho Reunir 6, escolhemos trabalhar esse tema em todas as casas espíritas da região que pudessem nos receber. E aí hoje apareceu a oportunidade de vermos aqui a Algéia fazer o mesmo trabalho. Então vocês estão participando no mês de outubro do trabalho do Reunir 6. São dezenas de casas espíritas que recebem o mesmo tema desse mês. Vamos lá então? Vamos conhecer a carta de Kardec. Inicialmente, existem alguns slides que são explicativos com relação àquilo que eu acabei de falar, a organização administrativa do movimento espírita. Então vamos lá. Não, isso aqui é o... Então, reunir são a reunião dos departamentos de unificação das regionais. Tá? Nós aqui estamos aqui no Reunir 6, aqui, esse verdinho aqui, ó. Aqui nós estamos mais ou menos aqui assim, ó. Aqui assim. Vai até Angra dos Reis. Toda essa região faz parte do Reunir 6. E os amigos de outras regiões também se congregam, não é? Fazemos reuniões periódicas para trocar experiências, para conversar sobre as questões diferentes ao movimento espírita de cada região. Então nós estamos lá no Reunir 6. Está funcionando. É porque você aponta no computador. Isso. Tá aqui, né? Então aqui, ó. Reunir 6 é o verdinho, tá? Então, imagina se nós aqui em Realengo, Bangu, Campo Grande e Santa Cruz já nos vemos pouco, algumas poucas vezes, 2, 3, 4 vezes por ano. Vocês imaginem a galera lá de Campos, da região gigantesca que é o Reunir 6, né? É muito interessante, mas faz parte do trabalho. Estamos aqui para isso. Então, vamos falar que tem algo interessante de se dizer. Então, nós temos 7 áreas, que são coordenadas pelo SERJ, né, a unificação, a própria diretoria financeira, e assim por diante, né? São 7 horas que o SERJ coordena, 9 reunidos, 45 seus do Conselho Espírita de Unificação. Então, Realengo é o 30º, nós somos do 30º seu, e 691 instituições espíritas adesas. As instituições espíritas adesas são aquelas que escolheram fazer parte da organização feita pelo SERJ. No estado do Rio de Janeiro, nós temos algo em torno de 100 outras casas espíritas que preferem fazer um trabalho individualizado, individual. Não tem problema nenhum, é um trabalho respeitável, é um trabalho de espiritismo, tem as reuniões que nós temos aqui, não tem problema nenhum. Só que elas preferem trabalhar sozinhas. Por exemplo, Leon Denis,
o Tupiara, o Frei Luiz. Essas casas não fazem parte da organização estadual, mas poderiam fazer se desejassem, porque a adesão é simples, é muito simples. A gente, quando quer fazer uma adesão, tem a casa espírita, pede a adesão. Aí vai lá no site do Sérgio e imprime 3 folhinhas, que são uma folhinha de cadastro. A diretoria da casa preenche o cadastro. O que é que tem no cadastro? Que dia que é reunião pública, que dia que é mediunidade, que trabalhos tem na casa, tudo disso. Bota lá, gente. Assina e manda para o Sérgio. Tem que avisar, tem que botar também quanto é que vai contribuir. Aí eu posso dar, eu, casa espírita, posso dar 50, posso dar 20, posso dar 100 reais. Manda para o Sérgio. Aí o Sérgio vai mandar uma pessoa para vir ver a reunião, para olhar como é que é a reunião. No caso aqui de Realengo, o departamento de unificação, eu estou no departamento de unificação. Então, quando a casa pede para uma adesão, quem é que vem? Eu vou na casa, olho lá, converso com os diretores. Tudo bem, né, pessoal? Ricardo, gostou da casa? Ela tem trabalho escrito? Tem trabalho escrito sério, o trabalho escrito é muito bem feito. Eu dou lá meu visto, que não é nada demais, né? E aí pronto, está adesa. A partir do mês que vem, está adesa. Qual é a obrigação da casa espírita adesa? Mandar um representante, um ou 2 representantes, uma vez por mês, na reunião administrativa das casas espíritas que são adesas. Por quê? Porque nós aqui em Realengo fazemos algumas atividades em conjunto. Então, para atingir a unificação, para chamar as casas espíritas de Realengo, Padre Miguel, Magalhães Bastos, Filha Militar, a gente faz reunião administrativa uma vez por mês e vai montando as atividades. Por exemplo, Realengo tem o encontro da juventude, que é feito no meio do ano, que é a CONGER, né? Confraternização dos Jovens Espíritas de Realengo. Nós temos também agora esse domingo, próximo domingo, nós teremos o Encontrão, o 45º Encontrão, que é o encontro das crianças das casas espíritas de Realengo. E aí nós convidamos as casas para participarem. Mas como é que a gente fica sabendo desses eventos? Se a gente manda o representante na reunião, o representante toma conhecimento, participa a casa e a casa participa das atividades. E assim por diante, é uma forma da gente estar se conhecendo, estar se comunicando e estar se ajudando mutuamente, todas as casas de Realengo. Então, esse é o processo de unificação. Preenche o documento, aí preenche, manda para o Sérgio, manda por mim, inclusive, se quiser, não tem problema nenhum. Eu mando, eu mesmo já dou visto. Não que isso seja importante, não é nada de importante. Eu, no momento, estou dirigente do departamento de unificação. Então, sou eu que vou encaminhar a documentação. Tá? Então, são 691 instituições espíritas adesas no Rio de Janeiro e mais algo em torno de 100 que não são adesas, que fazem seu trabalho individual, sem problema nenhum. Trabalho muito sério, muito importante para todos nós. Dentro dessa organização, o que eu disse? Olha, só uma imagem para vocês terem uma ideia. As casas espíritas se reúnem em conselhos espíritas de unificação, o 30º é o de Realengo, 25º Angra dos Reis, 27º Santa Cruz, 28º Campo Grande, 29º Bangu. Aí alguém perguntou, e o 26º? Ah, isso eu não sei onde é que fica no estado do Rio de Janeiro. Na hora de dar o número ao conselho, pular 26, mas paciência, né? Então 25 é Angra e 26 está em outro lugar. E essas casas se reúnem para mandar representantes para o seu tem representantes para mandar para a reunião do Reunir, e o Reunir tem representantes para mandar para as reuniões no CERJ, que são o número de 2 reuniões, uma no início do ano e outra no final. Tá? E o CERJ, por sua vez, também participa da federação, e a federação participa do Conselho Espírita Internacional. Então, feita essa pequena explicação, vamos então, por que fazer o mesmo tema em todos os lugares no mês de outubro? O mês de Kardec, como eu disse, é um evento que os seus faziam separados. E a partir de 2019, 2018 foi quando começamos, e em 2019 iniciamos. Lembrando, em 2019, a caravana da paternidade, o Pactual, começamos a fazer esse trabalho de rodízio. As pessoas vão em outros seus, os palestrantes são de outro lugar. Nós seremos pessoas de Campo Grande, Santa Cruz, de Bangu, e nós vamos a esses outros lugares. Quando eu digo nós, somos representantes do seu. Então, eu sou o
representante do União e Caridade no seu, e outras pessoas também mandam outros representantes para fazer esse trabalho. Sheila Matos, vocês conhecem Sheila, né? Sheila Matos. Eliane Passos, já veio aqui, Eliane Passos? Então, eles também são representantes do seu, assim como eu, e a gente fez esse trabalho de divulgação dessa atividade do mês de outubro. E aí, nesse mês de 2013, nós escolhemos o texto psicografado por Kardec, Recado de Allan Kardec para os espíritas, aos espíritas do Brasil. Vamos ver então. A codificação do médium Frederico Júnior em 1889. Bezerra de Menezes nos faz uma chamada, né, em uma das várias comunicações que ele fala sobre unificação, essa de 1975, olha que interessante. É indispensável manter o Espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem fluidos de conquista e poderes terrestres transitórios. Amor de Jesus sobre todos, verdade de Kardec para todos. Então, quer conhecer o Espiritismo? Começa por onde? Livro dos Espíritos. Não tem por onde. Eu sou espírita, conhece o Pentateuco? Já leu? Já participou do grupo de estudo da casa que fala sobre o livro do médium, ou Gênesis? Tem que conhecer, né? Porque são os livros iniciais. O Pentateuco é o início do Espiritismo. Então a gente tem que conhecer. Então, não há como fugir de Kardec. Não há como. Apesar dos modismos, das modernidades que a gente ouve na internet, né? Kardec está ultrapassado, vamos atualizar Kardec. Kardec não precisa de atualização. Aliás, eu como historiador e como professor de história, sou contra a questão de ficar atualizando o livro. O livro tem aquela forma porque foi escrito naquela época, representa aquela sociedade, representa aquele momento histórico. Então, vai modificar o livro para quê? Não há necessidade de atualizar nada. Kardec não. Mas aí, extremamente atual, muito bem explicado, a gente tem que conhecer, tem que ler bastante, tem que estudar, não é? Para a gente poder se dizer espírita com firmeza. Eu sei do que eu estou falando. Então, Bezerra nos faz essa observação em 75. Vamos lá, aqui uma imagem, não sei se você já deve ter visto em algumas outras. Né? Kardec tem algumas fotografias que depois são colonizadas, são retocadas à mão. A Kardec se ilumina. Vamos lá. O objetivo geral desse mês de Kardec, partindo da mensagem de Kardec, refletir a respeito da contribuição que cada um de nós dá no trabalho contínuo da unificação. De modo a formar o núcleo da grande família espírita que um dia consolidará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Kardec em O Livro dos Médiuns. Ele próprio já falava de unificação e da necessidade das casas espíritas em França, a época dele, de estarem se reunindo também para se conhecerem, para trocarem experiências, assim por diante. É importante, né? Ninguém nasce sozinho, né? O bicho homem é social. A gente vive junto. Então, é junto que a gente cresce também. Então, vamos lá. A 5 de fevereiro de 89, Kardec se manifestou psicograficamente dizendo, olha, eu vou... Ele já tinha dado outras informações psicográficas para o movimento espírita da época, em 89 já era da Federação Espírita Brasileira. Mas ele vai dizer que precisava mandar um outro recado e que o médium se preparasse. O médium Frederico Júnior, esse senhor que está aí, que já era um médium experimentado na psicografia, na psicofonia, no trabalho de desobsessão. Mas vocês imaginem, eu fico pensando, o nosso companheiro Frederico Júnior, na época, recebendo a informação, na semana que vem, o Kardec vai psicografar. Tá? Kardec chegará e vai usar você, psicógrafo, como médium, para dar o seu... Imagina um psicógrafo. Né? Mas aí Kardec vai dizer logo depois, vai dizer, olha, calma, fica tranquilo. Assim, não fica pensando antes, para não ficar preocupado, porque no dia pode atrapalhar. Até porque as emoções do médium atrapalham a psicografia, o que ele pensa atrapalha a psicografia. Então ele tem que estar bem tranquilo, bem calmo, com a mente bem leve, para poder deixar fluir a palavra do Espírito. Isso acontece em qualquer trabalho mediúnico. Então, o nosso companheiro Frederico Júnior
ficou nervoso na época, mas Kardec me disse, não, calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo, ele só precisa que você passe a mensagem. E realmente, na sessão seguinte, na Sociedade Espírita Fraternidade, no Rio de Janeiro, então não foi ainda na federação, manifestou-se o espírito codificador, dando as seguintes instruções aos espíritas brasileiros, que na época viviam em rivalidade. Como assim? Nós não somos todos, né? A Casa Espírita não tem rivalidade, não tem briga, estão brigas, não discute nada, tudo abrindo, tudo fraterno. Todas as casas espíritas, a minha não tem briga, não tem discussão na diretoria. A diretoria só se reúne para dizer, né? Não tem aquelas. Normal, somos pessoas, né? Espírito terceira ordem no mundo de provas e expiações. Vamos discutir sim, mas com amor no coração. Então, Kardec, já em 1889, a Federação Espírita Brasileira tinha sido fundada há 5 anos. Já em 89 já estava dando uma chamada na galera da época, porque existia briga entre os grupos. Então, existiam várias pessoas que frequentavam vários grupos, e essas pessoas também se separavam por questões ideológicas. Vamos lá. Os místicos e os científicos. Em várias outras casas espíritas, inclusive na federação, existia um grupo que era chamado de místico e o grupo que era chamado de científico. Então nós vamos ter lá desde o grupo Confúcio, 1873, depois o grupo espírita Deus, Cristo e Caridade, em 1880, depois o grupo espírita Fraternidade, em 1880, vários trabalhos sendo feitos em prol do espiritismo, mas os dois grupos estudavam coisas separadas. Aqueles que recebiam o apelido de científicos davam importância ao fenômeno mediúnico. Então, para eles, o lado evangélico da mensagem do espiritismo, que é a doutrina de Cristo, né? Nós não mudamos nada, só até o que Cristo falou e está revivendo agora. Não interessavam, eles se interessavam pelo fenômeno, pela parte científica, pelo estudo da questão científica. E os chamados místicos, ao contrário, davam importância e primazia ao trabalho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e as manifestações que falassem sobre questões religiosas. Inclusive tem aquela discussão sobre o uso dos livros de Rostam, né, que são os 4 evangelhos de Rostam, né, que falam algumas coisas que na época não se aceitou e até hoje não se aceita. Mas alguns amigos chamados místicos davam importância ao trabalho de cunho religioso. E brigavam a beça, porque um achava que o outro não devia fazer aquilo. Tanto na Federação Espírita Brasileira, quanto nas outras casas que aos poucos foram se desfazendo. Essas casas que eu falei para vocês, aos poucos elas foram desaparecendo. Por quê? Porque brigavam, né? Então, onde tem muita briga, não tem união, o trabalho não vai para frente. E a Federação Espírita Brasileira tinha acabado de ser formada, em 1884. Em 1881, antes da Federação, alguns desses mesmos diretores da Federação vão formar a União Espírita do Brasil, em 1881, que também não vai para frente, por causa das brigas internas ideológicas na questão do estudo do Espiritismo. Muito bem. Em 1889, o pessoal da Federação elege Bezerra de Menezes para ser presidente. Isso em janeiro de 89. Em fevereiro de 89, Kardec dá a manifestação e dá a comunicação que fala sobre unificação e fraternidade. No meio daquele ano, Bezerra chama o primeiro congresso, o segundo congresso espírita brasileiro. Foram 40 e tantas casas inscritas para participar do congresso. Por quê? Ele via a importância do documento. E outros 3 documentos que Kardec já tinha psicografado, que falavam exatamente disso, da organização do movimento espírita no Brasil, uma vez que a árvore do Evangelho tinha sido transplantada de França para o Brasil. Então é importante que Kardec desse esse testemunho no sentido de nos chamar a atenção. Eu digo nos chamar. Muitos de nós estão na primeira encarnação como espírita, né? Já fomos evangélicos, já fomos católicos, nessa encarnação e em outros. Assim como já fomos brancos, negros, amarelos, homens, mulheres, homossexuais, nós já fomos tudo, porque somos espíritos em movimento, buscando o nosso progresso. Então reencarnamos em diversas situações. Então, possivelmente, nós já somos espíritas nessa primeira encarnação, e alguns de nós pode ser que tenham sido já espírita em outra encarnação. Não sabemos, né?
Viemos em França, e aí, na primeira encarnação, essa primeira encarnação como espíritas, não estamos dando muito bem, agora estamos voltando para trabalhar de novo dentro do espiritismo, pode acontecer. Mas, na união e na federação, Kardec vai vir dar esse comunicado para falar sobre essas questões. Então, esse congresso, Bezerra vai fazer no meio do ano, e ele vai propor uma união em torno da tal Grupo Espírita Fraternidade. Acaba que em 89 ele não consegue unir ninguém, as desavenças eram muito grandes, ele sai da federação e só vai ser reeleito 5 anos depois. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então aqui está a imagem da federação do o prédio histórico de 1911, lá na Vila Passos, né? Embaixo da livraria, em cima tem o salão histórico da federação. Esse prédio é de 1911 e a federação é de 1884. Vamos lá. Kardec falando. Muito sério, muito tranquilo, mas ele vai nos chamar a atenção. E por que nessa homenagem a Kardec, desse mês, desse ano, nós escolhemos isso? Porque vamos ver que existem pontos de conexão entre o trabalho feito nas casas espíritas em 1889 e também nos dias de hoje. São pontos importantes que Kardec vai mexer. Primeiro ele vai dizer, olha, eu vou chamar a atenção de vocês, vou me lembrar alguns. Paz e amor convosco, Kardec nos falando. Que possamos ainda mais uma vez, unidos pelo laço da fraternidade, estudar essa doutrina de paz e de amor, justiça e de esperanças, graças à qual encontraremos a estreita porta à salvação futura, o gozo indefinido e morredouro para nossas almas unidas. Então já está chamando a atenção para que a doutrina espírita é uma doutrina de paz, amor, justiça e esperança. Não é? Muitos de nós chegamos à casa espírita e recebemos as informações do espiritismo e isso nos refrigera o coração. Né? Esperança, justiça, paz e amor, graças a Deus. E ele já vai falar isso, já começa assim o texto, por quê? Porque dentro das desavenças, o grupo que está recebendo a informação estava brigado. Os científicos e os bichos não se falavam. Saíam dos grupos, abandonavam a diretoria. Então, é uma briga entre eles. Então, Kardec já vai chamar essa atenção. Vamos lá. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de paz, amor, justiça e esperança. Lendo a doutrina espírita, lendo o Pentateuco, tomando conhecimento de Kardec, a gente se consola e se instrui. Se instrui em quê? Naquilo que falta às outras religiões, que é o que Kardec veio trazer. Kardec não queria a transformação das outras religiões para o Espiritismo. Leon Denis nos diz, né? Que o Espiritismo ele não é a religião do futuro, ele é o futuro das religiões. Então é importante que nós entendamos isso, porque os nossos preceitos, os nossos dogmas, reencarnação, justiça de Deus, pluralidade das existências, isso vai se tornar geral. Era essa a intenção de Kardec. Ele dizia, e a gente garante até hoje, qualquer pessoa pode frequentar uma casa espírita e ler livros espíritas. Qualquer um. Eu não obrigo ninguém a fazer nada, não é isso? Nós temos aqui diversas pessoas. Alguém veio aqui obrigado hoje? Ninguém veio, todo mundo veio porque quis. Que bom, né? Graças a Deus. Então, temos pessoas de outras religiões que vêm aqui tomar conhecimento. Tem curiosidade, gostaria de conhecer, venha. Eu tenho alguma obrigação com vocês? Não. Eu tenho que me tornar médium? Não. Uma vez eu ouvi isso uma colega que morava aqui no Parque Leopoldina, né, que eu frequentava aqui como jovem, né? E ela falou, Ricardo, eu queria muito ser espírita, mas eu não quero ser médium. Eu falei, não, mas tem uma coisa a ver com a outra. Você pode frequentar a casa espírita e nunca se tornar médium. Em pequena escala, todos nós temos algum tipo de mediunidade. Recebe as intuições dos nossos amigos espirituais. Mas só alguns desenvolvem. Então ela tinha medo, ela queria ser espírita, mas não queria ser médium. Mas não tem nada a ver, venha ser espírita. Então, Kardec vai chamar a nossa atenção. Vamos lá. Continuando, na outra reunião, eu vou dizer aqui também, o nosso puxão de orelha. Introdução. Antes de ferir os pontos que fazem o objetivo da minha manifestação, devo pedir a todos vós que me ouvis, a todos vós espíritas, a quem falo neste momento, me perdoeis se porventura na externação de meus pensamentos encontrares alguma coisa que vos magoe, algum espinho que vos fará ferir a sensibilidade do coração. O cumprimento do dever nos impõe que usemos uma linguagem franca. Então Kardec é sério. Dizem seus biólogos que ele é um homem muito bem-humorado. Mas, em tratando-se de espiritismo, ele tinha que
mais sério, uma coisa mais estranha, mais pontual. Então vai dizer, desculpe quem está me ouvindo, quem está me vendo escrever, vai ficar melindrado. Porque ele ia chamar a atenção dos grupos que estavam brigando. Alguém vai se melindrar. Essa pessoa melindrada vai sair. Vai. Se é pelo bem da causa, pelo bem do movimento espírita que estava se colocando naquele momento, os melindrados, aqueles que não querem dar o braço por ser, que são egoístas, que são os orgulhosos, vão sair. Se não for, não sei se vocês já ouviram aqui, mas eu já ouvi em outros casos. Se não for do jeito que eu quero, eu vou embora. Vai embora. Pode ir, meu amigo, vai com Deus. A gente perde a tua companhia, a gente perde a tua presença, a tua atuação na casa espírita, mas dentro do espiritismo isso não cabe. Então não será como você quer. Não será. Um abraço, vai com Deus. Você tem todo dia de sair. Fica à vontade. Né? Isso pode acontecer. E Kardec vai dizer, olha, eu vou me lembrar, o que eu vou falar vai chatear alguns. Mas se me desculpe, já de antemão. Já de antemão me desculpe. Continuando. Certo que ouvireis na minha súplica, certo de que falando aos espíritas, fala uma agremiação de homens cheios de benevolência, olha que bacana. Vamos deixando mais à vontade. Então, aos espíritas, ele espera que sejamos benevolentes, né? Amor no coração para receber qualquer um que chega. Qualquer um que desvia de nós, não tem problema. Vem aqui. Eu posso ser da religião e vir assistir uma reunião pública? Pode, senta aí, irmão, para assistir. Não é? Não tem problema nenhum. Encetei o meu pequeno trabalho com o único fim de desobrigar-me dos graves compromissos que tomei para o nosso Criador e Pai. Porque se o movimento espírita na França estava decaindo e a árvore do Evangelho foi trazida para o Brasil, a responsabilidade de Kardec é ajudar a implantar o espiritismo cristão no Brasil, porque nós somos cristãos. Nós seguimos a Jesus. Jesus é o nosso caminho, modelo, guia e modelo. Caminho, verdade e vida, como diz as Escrituras, e como dizem os Espíritos superiores, é o nosso guia e modelo. Então somos cristãos. Temos um entendimento diferenciado das outras religiões, que não é melhor nem pior que as outras. É diferenciado. Quem está aqui ouvindo Espiritismo é porque tem simpatia, tem vontade de entender cristianismo através da ótica espírita. Muito maravilhoso. Uma pessoa que vai para outra religião também terá, né? Kardec vai nos dizer sempre diz, uma religião que leva o homem ao bem é uma boa religião, qualquer que seja, qualquer que seja. Se a religião leva o homem ao bem, ela é uma boa religião, como diz Kardec. Mas ele está falando com os espíritos, lembra? Ele vai dizer, eu estou no meio de pessoas benevolentes, pessoas que têm amor no coração, que vão entender o que eu falo, que vão ouvir, porque ele queria ser ouvido. Para que se desobrigar dos compromissos. Que compromissos? Compromissos de implantar o movimento espírita no Brasil. Com a ajuda de Ismael, né, que Jesus escolheu como espírito que cuida do Brasil. Daqui a pouco vamos falar de Ismael. Sendo assim, a esse pedaço de terra que chamamos Brasil, foi dada a revelação da revelação. Porque para cá foi transplantada a árvore do Evangelho. Firmando em vossos espíritos, antes de encarnarem, compromissos de que ainda não vos desobrigastes. Ele está falando com os amigos da diretoria da Federação Espírita Brasileira, do grupo Revelação, dos grupos espíritas daquela época, 1889. Mas serve para nós hoje em dia também. Muitos de nós, lá no mundo espiritual, acompanhados dos nossos amigos espirituais, nossos guias, escolhemos passar por determinadas situações nessa vida. Pode ser que nós tenhamos escolhido vir para o Espiritismo. Isso não estamos aqui por acaso. Ninguém entra por aquela porta por acaso. Ninguém. E a Débora vai dizer, né? Uma semana de Espiritismo já me dá grande responsabilidade. Eu já ouvi alguma coisa sobre Espiritismo? Vim aqui em 2 reuniões, pronto. Fui picado pelo mosquitinho do Espiritismo. Nunca mais, não vou esquecer. Posso até escolher não ficar. Cada um, livre-arbítrio, é a lei que Deus vai sempre defender, né? Livre-arbítrio é universal. Mas já fui picado pelo mosquitinho do Espiritismo. E não posso dizer, quando desencarnar, quando querem cobrar a nossa conta lá, né? como diz Emmanuel, a nossa administração, né? Nosso espiritual vai dizer, e aí? Vamos lá, isso aqui estava programado para você fazer, o que você conseguiu fazer? Eu fiz metade. Tá bom.
o Espírito diz, não, fica para próxima. Então, perdoai que o diga. Aí está chamando atenção. Tendes mesmo retardado o cumprimento deles, porque esses espíritos que faziam parte da organização do movimento espírita no seu início, tinham graves responsabilidades com a espiritualidade. Então ele vai dizer, vocês estão errando, brigando entre essas bobagens, e não fazendo o trabalho que vocês assumiram dizendo que iam fazer, vocês estão errando. E perdoai que eu diga, tendes mesmo retardado o cumprimento deles, desses compromissos, e de graves deveres levados por sentimentos que não convém agora perlustrar, que é orgulho, egoísmo, vaidade, né? A minha opinião tem que prevalecer, eu sei mais que fulano, não é? Por quê? Quem diz isso? Vamos lá. E aí, já no meio do texto, ele vai dizer, vai lembrar de Ismael. Ismael é o vosso guia, tomando a responsabilidade de vos conduzir ao grande templo do amor e da fraternidade humana, levantou sua bandeira, Deus, Cristo e caridade. Forte pela dedicação, animado pela misericórdia de Deus, que nunca falta aos trabalhadores, sua voz santa e evangélica ecoa em todos os corações, procurando atraí-los para um único agrupamento, onde unidos, ele está falando da formação da Federação Espírita Brasileira, né, que já estava formada há 5 anos, mas que estava periclitando, porque as pessoas brigavam. Porque unidos teriam força de leões e a mansidão dos pombos, iriam afrontar todo o peso das iniquidades humanas, seriam laçados pelo único sentimento do amor, onde se pudesse adorar o Pai em espírito e verdade, onde se levantasse a grande muralha da fé contra a qual viessem quebrar-se todas as armas dos inimigos da luz, e pudessem formar um grande dique a onda tempestuosa das paixões, dos crimes, dos vícios que avassalam a humanidade inteira. E já naquela época vivenciávamos e estamos vivenciando a modificação para o mundo de regeneração, né? Como diz, agora eu vou lembrar o livro do Espírito, mas nós estamos agora com o dedinho do pé no mundo de regeneração. Vai demorar muitos séculos ainda. Algumas cartas, algumas revelações lá no Zap, recebe no Zap. Ano que Chico disse que em 2020, espírito sério, não vai datar nada. Não vai ser daqui a 10 anos, 20, 30. Não será na nossa encarnação que o mundo virará mundo de regeneração. Então, com esse espírito que escreveu por Divaldo, nós temos um dedinho, a pontinha do dedinho do pé da regeneração. Começou agora. Os tempos são chegados de Kardec lá em Obras Póstumas, né? 1870 e alguma coisa. Os tempos são chegados já em 1870. Nós já estamos há 150 e tantos anos desta comunicação. 150 anos para os espíritos não é nada. Então a regeneração está começando. Ricardo, está começando. Mas quem é responsável por ela? Todos nós, não é? Procuramos uma religião séria, estamos aqui tentando aprender algo, participando das reuniões públicas de estudo, já estamos tentando nos transformar. Então nós somos partícipes da renovação que se inicia agora. E nas próximas encarnações, Deus queira estejamos todos aqui, né? Nós sejamos convidados para ir fazer progredir mundos inferiores, mas consigamos estar aqui, estaremos nas próximas encarnações participando de novo do processo de regeneração. Porque a ideia é que nós aos poucos nos tornemos melhores e tenhamos não vou dizer o direito, mas nós temos a satisfação de permanecer na Terra modificada, na Terra onde o bem vai permanecer, onde o mal vai diminuir. Não é? Isso é importante. Deixa eu olhar. Vamos entender. 8h30, né? 8h30? Que dia. Vamos lá. A semelhante de sementes lançadas no pedregulho, elas não encontram terra boa. Ou seja, estava começando o processo de unificação, né? Construção da mineração, mas as brigas estavam tantas que a semente, a mensagem do Espiritismo não chegava aos corações daqueles homens. E aí Ismael vai dizer, é preciso que a semente chegue na boa terra, lembrando a parábola de Jesus, né? Julgava ter sido
em seu seio amigo e irmãos capazes de ajudar na grande tarefa, santa e boa, as sementes foram mirrando, estavam brigando. Vaidades, orgulhos, egoísmos, minando o trabalho daquela casa espírita. E hoje em dia nós vemos várias casas espíritas passando pelo mesmo processo de dificuldade, né? Então é importante que a gente pense o seguinte: nós estamos na casa espírita para fazê-la progredir também, né? É nossa responsabilidade. Não é brigando com os amigos. Eventualmente, vamos engolir o sapinho. Eventualmente, a nossa opinião será descartada. Faz parte do é um processo. Estamos em processo. Eu então tentarei ser cada vez mais fraterno, cada vez mais benevolente, né? Indulgente, perdoar, pedir perdão também quando ele errar. Isso é importante. E aí, Kardec ainda chama a nossa atenção, naquela época e hoje em dia. Ali, né, no movimento espírita, na casa espírita, ali onde a humildade deverá ter ido tenda, o orgulho levantou seu reduto. Ali onde o amor devia alçar sublime e esplêndido até junto ao Cristo, a indiferença acabou os sulcos. A justiça se chamou injustiça e a fraternidade dissensão. Então Kardec está triste, né? Poxa. Mas, vamos lá. Ele está triste, mas não deixa a gente sem um argumento. Todos os espíritas tinham o dever sagrado de vir aqui se agruparem, ouvir a palavra sagrada do bom guia, Ismael, o único que dirige a propaganda do doutrina nesta parte do planeta e o único que tem responsabilidade da sua marcha e do seu desenvolvimento. Porque Jesus deu essa obrigação a Ismael, né? Ismael aceitou. É um alerta. Ismael tem o seu tempo e sobre ele a sua bandeira, Deus, Cristo e caridade. Ismael tem sua pequenina tenda, onde procura reunir todos os seus irmãos, todos aqueles que ouviram a palavra e aceitaram-a por verdadeira. Chama-se fraternidade. Então, antes de sermos unidos, temos que ser fraternos. É pela fraternidade, é por aceitar o meu irmão, e depois a gente chega na unificação, né? Mas uma casa espírita sem fraternidade, com corações secos, não dá lugar nenhum. Ela é abandonada pelos outros também, pelas pessoas enxergam. Aí eu fui lá naquela casa e me senti tão assim. Ninguém veio falar comigo, né? Umas coisas que acontecem na cabeça da pessoa. Não se sentiu bem, faz parte também. Até o dia de procurar outras casas espíritas, outras religiões, né? Onde ela se senta mais acolhida. Então nossa responsabilidade é acolher aquele que chega. Não é só na diretoria, não. Todos nós, né? Receber com carinho, com atenção, com educação. Isso é muito importante. E no trato do dia a dia, sermos fraternos. Lembrar que somos irmãos, trabalhando por uma causa, que é a causa da implantação da doutrina de Jesus no mundo. O Espiritismo é uma das interpretações da doutrina. Então nós somos trabalhadores do Cristo. Sejamos diretores da casa ou não. Somos trabalhadores do Cristo. Trabalhamos para a implantação da sua verdade. E para nós é importante. Né? Para os budistas é outra, para os muçulmanos é outra, e assim por diante. Mas para nós que somos cristãos, a verdade importante é a de Jesus. Cuidado com os atavismos. Meus amigos, é possível que eu seja injusto para convosco naquilo que vou dizer. Kardec, mais uma vez, nem te fala assim. Cuidado. Te fala assim para a gente. Olha, você vai me desculpar, eu vou ser sincero. Não é que Kardec fez isso, mas ele faz isso, né? Ele pede desculpa primeiro, depois ele vai lá e aperta a nossa orelha. O vosso trabalho feito de todo de acordo, não com a doutrina, mas com o que interessa exclusivamente aos vossos sentimentos, não pode dar bom fruto. Não pode dar bom fruto. Então a casa espírita que aceita outras práticas que não são espíritas, ela passa a não ser mais espírita, né? Porque qual é a nossa prática? Né? Reunião pública. Você vai ver em todas as casas. Reunião pública, o palestrante fala, peça inicial, peça final, passe, água fluidificada, não é? Eu vou trazer, sei lá, nova cura, não sei das quantas, eu vou fazer isso assim na casa espírita, vou pintar a casa de listrado, porque é a nova cor do momento. Agora vamos fazer. Vou implantar aqui uma pirâmide. Isso não é espiritismo. Então, cuidado. Né? Cuidado. As pessoas que chegam com novas ideias,
Elas primeiro têm que conhecer o Espiritismo. Em conhecendo o Espiritismo, em fazendo parte do grupo, elas podem dar suas ideias. Quem chega novo, chega cheio de vontade de fazer coisas diferentes. Calma. Primeiro conhece o Espiritismo, estuda, né? faz a reunião pública, faz o estudo dos livros. Depois, isso vai ver o que pode ser ou não considerado terapia espírita. Terapia espírita é água frutificada e passa. Acabou. O resto é enxerto. Tá? Então, cuidado. Esse trabalho sem regime, sem disciplina, eles estavam brigando lá na época, lembra? Esse trabalho sem regime, sem disciplina, só pode, de acordo com a doutrina dos esposados, trazer espinhos que vos dilaceram a alma, dores pungentes aos nossos espíritos. Por isso que, desvirtuando os princípios em que ela assenta, das entradas constantes a funesta aquela que, encontrando-vos desunidos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, facilmente vos acompanhará com todo o peso da sua iniquidade. Então, os amigos espirituais inferiores, os amigos espirituais que querem que a gente não consiga nos melhorar, eles são perguntam isso. Uma distensão, alguém que seja orgulhoso, alguém que vai lá e a brecha perfeita. A pessoa é orgulhosa, é egoísta, não quer fazer junto com os outros, quer que a sua opinião sempre valha. Aí os espíritos falam, viu, você não está sendo bem entendido, briga com a galera. Aí pronto, começa as brigas na casa espírita e daqui a pouco está todo mundo indo embora. Eu não volto mais aqui, vai embora. O diretor se desfaz. Tem casa que é assim, né? Deu brecha. Não pode dar brecha. Fraternidade sempre. Benevolência constante. E unificação. Vamos unir, vamos trabalhar. Somos uma grande família que cuida da casa espírita Irmã Angélica. Né? Somos uma grande família. Então, tem atividade. Vamos à atividade? Vamos. Tem almoço, tem o trabalho da costurinha. Da costurinha? Projeto Abraçar. Bem. Eu quero fazer reunião, eu quero participar da reunião de estudo. Que dia que tem? Não é reunião pública, que eu estou estudando também, mas eu quero ter contato com o livro, conversar com os colegas. Vem na terça. Tudo bem. Eu sou jovem, quero uma mocidade. Não tem mocidade, vamos implantar. Pega o diretor e fala, diretor, tem infância? Tem. Traz o nosso filho. Por que eu vou trazer meu filho? Porque se é bom para mim, é bom para o meu filho. Não vou deixar ele escolher quando ele for velho, não. Quando ele for velho, o mundo já abraçou ele. Quando ele for mais velho, o mundo já abraçou ele. Ele não vai ouvir para casa espírita. Ele não teve costume, não teve contato. Então eu trago ele como criança, porque é minha responsabilidade como pai e mãe. Depois que ele for adulto, ele faz o que ele quiser da vida. Aí é paciência. Né? Já está trabalhando, está sendo responsável pela sua própria vida. Pai, eu não quero mais para espiritismo. Tá bom, vai conosco. Agora, criança, se é bom para mim, se eu acho que é bom para mim, por que não é para minha criança? Traz para a casa espírita. Não tem reunião de infância. Tem uma, duas crianças, já tem. Aí chama alguém, tem duas crianças aí, vão ficar correndo em volta do seu pai. Vamos para a evangelização. Monta o trabalho de evangelização. Ricardo, isso acontece muito. Eu estou na casa espírita, mas eu não sou preparado para isso. Tem que começar, tem que fazer. O preparo vai vir no trabalho. Vai ser mais difícil? Vai, mas tem que começar. Muita gente diz que não quer fazer as coisas, não me sinto preparado. Tudo bem, é um direito seu. Mas não tem problema, o trabalho vai acontecer de qualquer jeito. Outra pessoa vai assumir. Kardec não disse os espíritos, e se eu faltar? Os espíritos foram secos, a resposta é, outros assumirão. Tá bom. Kardec também teve essa preocupação. Será que eu sou a pessoa certa para o trabalho? E os espíritos dizem, mas se você não puder, outros vão pegar. Na casa espírita é a mesma coisa. Então, se eu tenho vontade de trabalhar, procura a diretora e fala, eu queria ajudar, o que eu posso fazer? Pode fazer isso, fazer aquilo. Todo trabalho na casa espírita é importante. Tudo é importante. Se não tiver alguém para servir água frutificada no final da reunião, fica todo mundo com sede. Então passa, depois sai da casa, cadê? E hoje não teve, porque a pessoa não veio. Se a pessoa não veio, outro pega e faz. Resolveu o inimigo. E todo trabalho é importante. Já vimos esse. Vou correndo em 5 minutos. Cuidado com o vosso atavismo mais uma vez. Entretanto, se aqui nós temos desunião, com orgulho e vaidade, porque isso vai acabar fazendo a desunião do grupo, ele vai dizer,
Entretanto, dar-se o mesmo se estivessem unidos? Se pensassem todos juntos pela mesma causa, trabalhando pela mesma causa? Dar-se o mesmo? Porventura acreditais na eficiência de um grande exército dirigido por diversos generais, cada qual com seu sistema, com seu método, a operar com pontos de vista de mira divergentes? Então, místicos e científicos na época pensavam diferente, tem até o direito de pensar diferente. Os espíritos não estão falando disso, estão falando o seguinte: é preciso que, apesar dos pontos de vista diferentes, nós trabalhemos juntos pela causa espírita. Isso acontece hoje em dia também, né? Muitas casas espíritas têm pessoas que pensam completamente diferente. E é bom que seja assim. É bom que seja assim. Você imagina um mundo com só Ricardo, só eu, só minha persona. Ia ser chatíssimo. O mundo todo pensando que nem eu, falando como eu, né, fazendo as coisas que eu faço, eu não faço muitas coisas. Estou com preguiça, com cansaço, estou nas costas de ser professor, tem que viajar tudo. Imagina, tão chato. Então, a casa espírita é a mesma coisa. Diversidade, pessoas diferentes, é bom. Ah, mas eu tenho divergência com fulano. Sim, mas na casa espírita vamos trabalhar junto. Qual é o objetivo? É esse. Então, vamos lá. Eu posso pensar diferente de Santana, mas eu estou trabalhando com ele, eu preciso dele do meu lado. E ele precisa de mim, vamos trabalhar juntos. Eu penso diferente dele. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas um trabalho espírita, pensando pela causa espírita. E Kardec vai falar disso, né? Que a discussão pela discussão, a briga pela briga é bobagem. Né? Isso aí ia acabar com tudo. Estou concluindo. Meus amigos, diz Kardec, sem caridade não há salvação. Traço. Sem fraternidade não pode haver união. Então, se nós trabalhamos pela caridade, né, nós também temos que ser fraternos. Univos pela fraternidade debaixo das vistas do bom Ismael, vosso sublime protetor. Salvai-vos pela caridade, distribuindo o bem por toda parte, indistintamente. E assim por diante. Né? Aqueles que vos pedem, lhes deis da vossa crença ao menos um testemunho moral, que os possa obrigar a respeitar em vós o indivíduo bem intencionado e verdadeiramente cristão. Porque o Espiritismo me transforma. E é a minha ação no mundo transformada que mostra que o Espiritismo é bom. As pessoas na rua vão me ver. E aí quando eu falo eu, serve para todo o movimento espírita. Se eu frequento a casa espírita, acho interessante a moral do Cristo, acho importante a ciência e a religião e a filosofia. Mas eu não modifico, tem algum problema aí. Eu preciso buscar a minha modificação. E se eu me modificar para melhor, eu vou ser visto pelos outros. Né? Quantos, não vou perguntar, mas fica a reflexão. Quantos na sua casa mesmo, está comentando aqui há algum tempo já, e alguém na sua casa diz, está mudado, está diferente, o que está acontecendo? Está sentindo você bem, melhor, não sei. Já passaram, nós já passamos por isso, né? Ah, Ricardo é diferente. Ricardo não faz essas coisas. O Ricardo não fala isso. Né? Já passamos por isso. Na casa, dentro de casa, os familiares reclamando da gente. Sim. Ou então é assim, você é espírita? Pois é. Você não é você. Você é espírita. Bem-vindo. Logo vi que é. Por quê? Porque é o espiritismo transformando a pessoa. Isso é que é importante. Ô, Ricardo, dá licença. Olha. Eu tenho 2 filhos e um marido, né? Sim. Aí, quando eu chegava do grupo espírita, era copo aqui, copo ali, prato ali, prato ali. Aí eu ficava apavorada. Aí eu, nossa senhora, o que houve aqui? Aí eu começava a pegar prato, copo, né? Mas eles notavam que eu não estava muito legal, muito satisfeita, né? Aí o meu filho mais novo sempre foi desafiador, mais velho. Aí ele dizia assim, pai, ela chegou do centro. Aí eu ouvi isso, a primeira, a segunda, a terceira. Na terceira vez eu falei assim, imagina se eu não tivesse ido ao centro, como é que eu ia fazer aqui? Acabou, nunca mais eles falaram isso. Porque a gente vai sendo testado. Exatamente, a gente vai sendo testado. Exatamente, isso mesmo. Terminando. Lendo, compreendendo, chamai-me todas as vezes que for o vosso agrado ouvir a minha palavra e eu irei esclarecer. Virei em novos termos, se preciso for, mostrar-vos que esse lado que vos parece fácil para a propaganda da doutrina é a maior escolha lançada no vosso caminho. É a pedra colocada às rodas do vosso carro triunfante. E será finalmente o motivo da queda desastrosa, ou seja, a desunião.
o abriga, né, a falta dessa unificação. Se não souber guiá-los pelo critério exigível de quando se tem uma tão grande causa. Então aqui na casa espírita, né, na minha casa, aqui na Rogério, em outras casas, a gente possa sempre primar pela fraternidade, pela gentileza, pela educação, né, pela atenção ao outro. Isso é tão importante, a gente se sente sempre bem recebido, né, e possa trabalhar com tranquilidade na casa espírita. E possa se reunir, possa ter reunião pública, possa assistir, né, com tranquilidade, porque o trabalho com fraternidade será sempre melhor, sempre muito mais bem feito. É isso que Jesus espera de nós. Esse que Kardec veio chamar a atenção lá em 1839 e serve para esses dias atrás também, né? Nós tenhamos a paz de Deus em nossos corações e a vontade de agir para o bem e pelo bem. Deus abençoe. Obrigada, muito obrigada pelas palavras. Que possamos lembrar que a fraternidade é o ponto principal do Espiritismo. Agora nós vamos passar ao segundo momento dos nossos trabalhos, pedindo aos médiuns que estejam em condições que possam se dirigir à sala de passes. As luzes estão sendo diminuídas, mas não é nenhum. É só para que a gente possa ficar tranquilo, em equilíbrio e em silêncio, pensando no nosso Pai maior. O nosso amigo vai conduzir as pessoas ao passe. Foi assim, as mesas estavam girando e ele percebeu que ali estava bem mais que uma simples diversão. Eram mensagens de Deus. A nova ciência trazendo-nos para a unidade em todos os lugares do mundo chegaram notícias do Espírito, verdade. Kardec é o nosso codificador, cumpriu sua missão. O amor de Deus nos deu o Espiritismo, Consolador prometido. Kardec é o nosso codificador, cumpriu sua missão, matou a morte e trouxe a luz do outro lado para cá. Grandiosa obra, um trabalho primoroso do bom senso encarnado, um educador que veio para nos ajudar na comunicação com o lado de lá. Jesus é a porta onde todos têm que entrar. Kardec nos trouxe a chave e o amor de Deus nos deu o Espiritismo, o Consolador prometido. Jesus é a porta onde todos têm que entrar. Kardec nos trouxe a chave e o amor de Deus nos deu o Espiritismo, o Consolador prometido. Foi assim, as mesas
está fugindo. Punho de revelação, junto de leis morais, Jesus como modelo e guia, de um extremo ao outro do planeta, fenômeno à luz do dia. A mesa do mundo girou, moedas soaram no céu. Aí uma modificação, o centro de trevas cessou, séculos de adoração. Exigiu do missionário um Pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus, por este mundo aflito, socorro divino. Pois são chegados tempos de ouvir ameaçar. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece, verdade sublime. Contidas nos evangelhos que o cristão professa. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu. Aí uma modificação, o ciclo de trevas cessou, séculos de adoração. Exigiu do missionário um Pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus, por este mundo aflito, socorro divino. Pois são chegados os tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece, verdade sublime. Contidas nos evangelhos que o cristão professa. Sinto me espalhando sobre mim. Elevar meu padrão pelo céu, tomar um passo a você posição. Concentrando, transfundindo, dispersando o rebanho. Tudo na divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus.
semente, pensamento é tudo. Orar, Estar em boa sintonia, servir, muita paz e alegria. doar, Sempre o melhor de mim do mundo. sorrir, Às vezes muito é lá que eu pouco. tomar, O passeio é humildade, pedir, espiritualidade. orar, Agradecer pelo auxílio. seguir, Amando a Deus, somos seus filhos. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber de espíritos de luz. iniciar de restauração, fluidos cósmicos de libertação, para conservar esse ambiente, pensamento é tudo. Orar, Estar em boa sintonia, servir, com muita paz e alegria. doar, Sempre o melhor de mim pro mundo. sorrir, Às vezes muito é dar pro pouco. tomar, O passeio é humildade, pedir, espiritualidade. orar, Agradecer pelo auxílio. seguir,
Você vale mais que o mundo inteiro. Por toda a sua espera, Deus vai te recompensar. Não se preocupe, tenha calma. Calma, eu dedico esse refrão à sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão à sua alma. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que possam nos esclarecer e nos conduzir ao bom caminho, nos guiar nessa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos ampare, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos exercícios da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brecha às más inclinações, se assim aceitar sem queixumes as provas e expiações. Mas amamos nossos próprios defeitos. Alguns espíritos protetores Ensinemos tornar-nos dignos, para vencer até pelas nossas dores. derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. E nas nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. São as luzes do céu. Obrigado pelo fiel e bom codificador. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. E assim, mais uma vez, vamos agradecer a Deus
por esta casa, agradecer a Deus pelo trabalho, agradecer pelas coisas boas, mas lembrarmos de agradecer também pelas coisas ruins que nos acontecem, porque elas nos fazem lembrar com mais intensidade de Deus. Então, Senhor, que possamos neste momento elevar os nossos pensamentos ao alto, pedindo ao nosso Pai que nos ilumine, que nos esclareça, que permita que estejamos em harmonia conosco mesmos e com o próximo. Que a luz do nosso Pai esteja conosco hoje e sempre, Senhor. Mais uma vez, Pai, obrigada por tudo. Que a paz possa permanecer conosco e que possamos chegar em paz aos nossos lares, encontrando todos os que deixamos lá, com a mesma paz e harmonia que aqui sentimos. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Não, esqueceu. Não, ele não, pecador, não esperou. Então, que possamos estar em paz e em paz irmos para os nossos lares. Obrigado, meus irmãos. Só gentileza. A gente esse mês está fazendo. Fazer registro fotográfico, tá? Do trabalho. Então, vou pedir a gentileza a vocês, eu vou bater uma selfie da gente. Ah, pode? Pode? Tá dando certo? Pode? Pegar os dois lados? Depois eu bato um lado. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Sai espírito. Vamos ver. Podemos publicar? Gente, antes de sairmos, a Gina quer dar uma palavrinha com todos vocês, referente ao final do ano. Boa noite a todos. Eu sou responsável pelo Ninho da Cegonha, né, e auxiliamos também no projeto Pão, Corpo e Alma. E como todos os anos, está chegando ao final do ano e a gente está começando a abrir o apadrinhamento das crianças. Tá? Então eu vou pedir que se alguém se interessar em apadrinhar uma criança, para entrar ali no Ninho da Cegonha, ver a ficha da criança, poder colocar os seus dados e deixar aqui registrado. O presente, a roupinha, tudo isso tem as informações no papel. São para serem entregues na semana do dia 4 ao dia 11 de dezembro. Tá? Não precisa embrulhar, porque nós estamos produzindo as sacolas onde serão colocadas. A única coisa que precisa é a identificação da criança. Tá? Não precisa ter dados do padrinho, nada disso. Então, se alguém se sentir à vontade hoje, quiser fazer sua escolha, eu vou estar no Ninho da Cegonha para receber vocês lá para quem quiser. Quem não puder hoje, na próxima segunda, pode dar continuidade e pegar uma criança para apadrinhar. Tá bom? Muito obrigada. Agora, boa noite a todos.